Então, pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas, e seguimos então aqui com mais uma videoaula de matemática elementar, e o assunto de hoje, dessa videoaula, é propriedades básicas da álgebra, né? Então vamos começar. É, As propriedades iniciais que a gente vai ver são as seguintes, né? A gente vai considerar U, V e W números reais, ou então expressões reais, ou então variáveis reais, né? Qualquer expressão, número ou variável real. E isso mais ou menos vai acompanhar todas as definições desses materiais que a gente vai usar agora nas próximas videoaulas. Então, a primeira propriedade é chamada de propriedade comutativa, né? Essa propriedade vale tanto para soma quanto para multiplicação, né? E ela basicamente diz que o resultado da soma de U mais V é o mesmo que o resultado da soma de V mais U, e o resultado da multiplicação de U vezes V é o mesmo que o resultado da multiplicação de V vezes U, né? Então, na verdade, os operandos podem ser trocados por causa dessa propriedade comutativa, que é uma propriedade que tanto a soma quanto a multiplicação gozam, né? A segunda propriedade, chamada propriedade associativa, ela diz que quando a gente tem várias, ela tanto vale para soma, de novo, quanto para multiplicação, né? Ambas as operações, soma e multiplicação, gozam dessa propriedade, né? Então, quando a gente tem várias somas ou várias multiplicações, né? A propriedade associativa diz que tanto faz a ordem que a gente opera, né? Essas somas ou essas multiplicações. Então, se a gente faz U mais V e depois soma W, é o mesmo que primeiro somar V e W e depois somar U, né? Mesma coisa então vale para a multiplicação também, né? Tanto faz primeiro multiplicar U e V e depois multiplicar por W, ou então multiplicar V por W e depois multiplicar por U, tá? Então essa é a propriedade associativa. A propriedade que garante a existência do elemento neutro, né? O elemento neutro da soma é o zero e o elemento neutro da multiplicação é o 1. Né? Depois nós temos o elemento, a existência, a propriedade que garante a existência do elemento inverso, né? Então existe o elemento inverso da soma e o elemento inverso do produto, né? O elemento inverso da soma é esse menos U, né? É o inverso de U. A gente chama isso de inversa aditiva. O menos U é a inversa aditiva de U, né? E o que diz a propriedade do elemento neutro? Que se eu operar o elemento com seu elemento inverso, isso vai resultar no elemento neutro que foi definido na propriedade anterior, né? Então, U mais menos U é a inversa aditiva de U, resulta então no zero, que é o elemento neutro da soma. A mesma coisa acontece com o elemento inverso da multiplicação, que é o 1 dividido por U. Né? Se eu opero por multiplicação o elemento U com o seu elemento inverso, que é o 1 sobre U, resulta de novo no elemento neutro da multiplicação, que na propriedade anterior a gente viu que é o 1. Ok? Muito bem. Então, a última propriedade desse quadro, né, é a propriedade distributiva, que é muito conhecida como o tal do chuveirinho, né? Então, ela diz que a multiplicação é distributiva sobre a soma. O inverso não vale. A multiplicação é distributiva sobre a soma. Significa que, se a gente tem um U multiplicando um parênteses, que é a soma de V e W, isso é a mesma coisa que U vezes V e U vezes W, né? Então a multiplicação se distribui dentro do parênteses nos termos que estão sendo somados dentro do parênteses. A mesma coisa pode acontecer, mas agora com o elemento que multiplica o parênteses do lado direito do parênteses, né? Então U mais V vezes W é o mesmo que U vezes W e V vezes W. E finalmente nós temos a mesma propriedade para subtração, mas ela é desnecessária por causa da inversa aditiva, né? A gente pode definir aqui o W usando a inversa aditiva e vamos obter o mesmo que aqui. Mas de qualquer forma, né, a gente tem as mesmas propriedades aqui só para
deixar mais fácil para as pessoas, né? As mesmas propriedades, então, a distributiva da multiplicação sobre a subtração, que é a mesma coisa, só que com o uso da inversa aditiva, né? Ok, então essas são as propriedades, então, mais fundamentais, né? Vamos ver aqui exemplos da propriedade distributiva, né? Nós temos aqui a chamada forma expandida, né? Nós queremos transformar, desculpe, nós temos aqui a forma fatorada. Nós queremos transformar isso na forma expandida. Voltando lá atrás, né, o que aparece aqui, né, nessas três linhas aqui da propriedade distributiva à esquerda da igualdade, nós temos a forma fatorada. À direita da igualdade, assim, a gente tem a forma expandida. Então aqui nós temos a forma fatorada, né, que cai nesse caso aqui, né? Observem que é uma soma dentro do parênteses e que o elemento que vai estar multiplicando o parênteses está à direita. Então é esse caso aqui, né? É esse caso aqui, né? Cujo resultado, a forma expandida é isso, né? Então vamos lá. Então a solução então disso, né, faz o tal do chuveirinho, né? Então a mais 2 vezes x fica a vezes x mais 2 vezes x. O segundo exemplo faz o contrário, né? O primeiro ele transformou a forma fatorada em forma expandida. Esse agora é para obter a forma fatorada a partir da expandida, ou seja, transformar a expandida em fatorada. Então aqui nós temos, observe que nós temos como fator comum, né? O fator comum nesse processo de fatoração é o y, que ele aparece tanto aqui quanto aqui, e é uma subtração, ok? E o y aparece à direita dos dois termos da subtração, né? Então cai nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, né? Em que eu tenho uma fatoração com o elemento que multiplica o parênteses à direita, né? E é o y, né? Então 3 vezes y menos b vezes y resulta então em o elemento que vai ser o termo comum, o fator comum nos dois termos é o y, fica então dentro do parênteses 3 menos b vezes y, ok? Nós podemos generalizar essa propriedade distributiva de forma que dentro do parênteses, né, que está participando ali da distributiva, eu tenha mais de dois termos, né, que as propriedades que a gente mostrou só tinham dois termos, né? Então é esse o caso aqui, né? Então, primeiro exemplo é para obter a forma fatorada desta forma expandida, né? 6yx ao quadrado menos 12yx mais 3ayx. O que significa isso? Nós temos que encontrar nesses três termos, né, para fazer a fatoração, para obter a forma fatorada, usando a propriedade distributiva. Nós temos que encontrar os fatores comuns nesses três termos. Começamos pelos números 6, 12 e 3. Se a gente for fazer fatoração por fator comum, tá? Vai ver que ambos, o 6 e o 12, são divisíveis por 2. Então 2 é fator de 6 e 12. No entanto, o 3 não tem 2 como fator. 3 não é divisível por 2. Então 2, embora seja fator do primeiro e do segundo termo, não é do terceiro. Então o fator 2 não está, né, nessa fatoração, né? Então qual o outro fator que eu tenho? Eu tenho o fator 3, que divide o 6, dá 2, e divide o 12, dá 4. E o 3 divide o 3, obviamente, dá 1. Então 3 é o fator, né? Então 3 vem aqui como na fatoração por fator comum, né? O 3 faz parte então do fator, ele vai ali para frente então, né? Agora vamos ver as variáveis y. Tem y aqui, tem y aqui e tem y aqui. Então o y também, os três termos são divisíveis por y, o y vem para cá. E o x, pessoal? Aqui, esse x ao quadrado tem um fator x, na verdade tem dois. Aqui temos um fator x e um fator x. Então, todos os três termos são
divisíveis por um fator x. Então, o fator x vem para frente. Então, 3yx é o fator comum desses três termos, né? E a gente faz, então, a fatoração, né? Fatoração é o quê? 6yx ao quadrado dividido por 3yx resulta em 2x. Menos 12yx dividido por 3yx resulta em menos 4. E 3ayx dividido por 3yx resulta em A. Ok? Então essa é uma generalização da propriedade distributiva, né? Porque na propriedade distributiva, dentro do parênteses, resultaria apenas 2 termos, né? E aqui nós estamos usando para 3 termos, podemos generalizar para 4, 5, etc. O segundo exemplo, então, é o contrário, né? É a partir da forma fatorada, obter a forma expandida, né? E a gente faz o chamado chuveirinho composto. O que é o chuveirinho composto? 2x mais 3 vezes AB mais 3C, eu faço 2x vezes AB, que dá 2xAB, faço 2x vezes 3C, que dá 6xC, faço 3 vezes AB, que dá 3AB, e faço 3 vezes 3C, que dá 9C, ok? Então, como um parênteses tem 2 termos e o outro parênteses tem 2 termos, 2 vezes 2 dá 4, então o resultado da distributiva, né, a forma expandida, vai ter 4 termos, que é o que temos aí, ok? Bem, então agora temos que falar um pouquinho das propriedades da inversa aditiva, né? Então, vamos ver as propriedades. Então, né? Primeira propriedade diz que a dupla aplicação da inversa aditiva resulta no próprio U, né? Então, menos U resulta em U. É o tal do menos com menos dá mais, né? Um exemplo aqui, né? Menos 3 resulta então no 3. A outra é uma propriedade bem interessante. Ela mostra que a inversa aditiva, que é esse menos, pode viajar de um termo a outro ou para frente do termo, tanto na multiplicação quanto na divisão. Observem que se eu tenho menos U vezes V, isso é a mesma coisa que U vezes menos V, e a mesma coisa que aplicar a inversa aditiva na frente do produto de U e V. Então, vamos ver aqui um exemplo. Menos 4 vezes 3 é o mesmo que 4 vezes menos 3, e é o mesmo que menos 4 vezes 3, que resulta em menos 12. A outra é menos U vezes menos V. Quando eu tenho a inversa aditiva aplicada nos dois termos de um produto, as duas se anulam. É de novo o tal do menos com menos dá mais, né? E resulta então em U vezes V. Um exemplo aqui, menos 6 vezes menos 7 é o mesmo que 6 vezes 7, que resulta então em 42, positivo. Aqui, essa quarta propriedade, ela define que a inversa aditiva é, na verdade, a aplicação da inversa aditiva num termo é, na verdade, multiplicar pelo número menos 1. Então, por exemplo, menos 1 vezes 5 resulta no menos 5, né? E agora, é uma propriedade bem interessante, porque ela como é que eu diria? É mais ou menos como uma distributiva da inversa aditiva. Quando a inversa aditiva está aplicada num parênteses que contém uma soma, o que acontece é que é como se fosse um chuveirinho. A inversa aditiva se aplica sobre todos os termos que estão dentro do parênteses. Então, menos U mais V é o mesmo que menos U mais menos V. Por exemplo, menos 7 mais 9 é o mesmo que menos 7 mais menos 9, que resulta então em menos 16. O valor absoluto ou módulo, né? O valor absoluto ou módulo a gente está acostumado então a entender que o valor absoluto é como se ele tirasse o sinal negativo. Então, quando se aplica o valor absoluto no número 2, isso resulta no próprio número 2. E quando se aplica o valor absoluto no número menos 2, isso é como se fosse menos 2 igual a 2. A
A explicação disso está aqui, né? A definição formal de valor absoluto. Tem que ter muito cuidado, tá? E não tentar fazer coisas que não sejam formais, tá? Porque resulta em erro, tá? A tentativa de aplicar algum truque, alguma coisa que não seja formal, eventualmente resultará em erro, né? Então é importante, nós vamos usar muito isso em matemática elementar. Nós precisamos usar a definição de valor absoluto, que é essa aqui, né? Que é uma definição por casos, tá? Esse valor absoluto, então, ele tem dois casos. O primeiro caso, essa primeira linha, o segundo caso, a segunda linha. Então, o que diz? O valor absoluto de um U, tá? U pode ser, então, um valor real, um número real, uma expressão real, uma variável real, né? É U, se U é maior ou igual a zero, e menos U, se U é menor que zero, tá? Muito importante que a gente use essa definição e não tente fazer qualquer macete ou qualquer coisa, tentar raciocinar usando macetes, né, com relação ao valor absoluto, né? As propriedades, então, do valor absoluto, né, são as seguintes. Então eu vou usar U e V como números reais e N como um número inteiro. A primeira propriedade diz que o valor absoluto de menos U, né, que é U aplicado à inversa aditiva, é o mesmo que o valor absoluto de U. A outra propriedade diz que o valor absoluto de U elevado ao expoente N, em que N é um inteiro. Bom, de novo, eu tenho uma definição por casos. Eu tenho dois casos. O primeiro caso, o valor absoluto de U na N resulta no próprio U na N quando o N é par. E resulta em valor absoluto de U elevado a N quando o N é ímpar. Então, no segundo caso, quando o N é ímpar, o expoente ele sai para fora do valor absoluto, mas o valor absoluto se mantém. A terceira propriedade é aquela que diz que o valor absoluto de um produto é o produto dos valores absolutos, então, de U e V. E a quarta e última propriedade, ela tem um nome de desigualdade triangular. Ela diz que atenção, tem que ter muito cuidado, porque tem muito aluno que erra isso, né? Não se pode dizer que o valor absoluto de U mais V é o mesmo que o valor absoluto de U mais o valor absoluto de V. Isto é falso, né? Então, o que existe é essa desigualdade triangular. O valor absoluto de U mais V é menor ou igual que o valor absoluto de U mais o valor absoluto de V. É importante lembrar disso, porque muitos alunos erram nisso, né? Aqui mostrando a aplicação da definição de valor absoluto, né? Na determinação, dei dois exemplos, a determinação do valor absoluto de 2, que é um número positivo, e a determinação do valor absoluto de menos 2, que é um número positivo. A definição formal, isso jamais deve se fazer, isso se fizer com macete, jamais se deve fazer com macete. Se tentar fazer com macete, isso pode levar a erros, a coisas errôneas, né? A falhas. Sempre usem a definição formal, que é essa aqui, que está aqui, né? O valor absoluto de U, então, é U se U maior ou igual a zero, e menos U se U menor que zero. Vamos ver, então, o valor absoluto de 2, né? Então, o U aqui, né, é 2. Então, aqui é 2, aqui é menos 1, então é menos 2. Aqui U é 2 e aqui U é 2. Então, fica, o valor absoluto de 2 é 2 se U maior ou igual a zero, e menos 2 se 2 é menor que zero. A gente sabe que 2 é realmente maior ou igual a zero, verdadeiro, e 2 não é menor que zero, é falso, né? Então, o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso, o resultado, então, é o primeiro, que é 2. Então, o valor absoluto de 2 é 2, usando a definição formal. O valor absoluto de menos 2, tá? Então, agora o U é menos 2, atenção, U é menos 2. Então, aqui o U é menos 2, aqui é menos U, como U é menos 2, fica menos 2. Aqui o U é menos 2 e aqui o U é menos 2. Então, fica isso aí, né? O valor absoluto de menos 2 é menos 2 se menos 2 é maior ou igual a zero, e menos 2 se menos 2 é menor que zero, né? A gente sabe que menos 2 não é maior ou igual a zero, então aqui é falso. Menos 2 realmente é menor que zero, aqui é verdadeiro. Então a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, é a segunda, né? Então o resultado disso é menos 2. Aqui nós temos aquela propriedade da inversa aditiva, né? Resulta então em 2. Portanto, o valor absoluto de menos 2 é 2. Então eu queria mostrar aqui
um exemplo, né, de aplicação então das propriedades que a gente aprendeu, né, para simplificação de uma expressão. E a expressão que a gente quer simplificar é essa aqui, né, que está aqui em cima, né, 3x mais 2 menos 2x mais 1, ok? Nós queremos simplificar ela. Então vamos começar. A primeira coisa que se faz quando se tem possibilidade de fazer a forma expandida da propriedade distributiva é fazer, então é aplicar a propriedade distributiva. É a primeira coisa que se faz. Se resolve todas as propriedades distributivas para então aplicar alguma outra propriedade. Então a propriedade distributiva está aqui, né? É 3 vezes x mais 2. Então é o tal do chuveirinho, né? 3 vezes x mais 3 vezes 2, que resulta em 6. Então ficou 3x mais 6 menos 2x mais 1. E o que eu preciso é operar o 3x com o menos 2x e o 6 com 1. Mas isso não é tão simples. A gente faz em um passo só, porque a gente não é formal. A gente não, quando a gente trabalha, a gente raciocina de uma forma que pode ser perigosa. Pode ser perigosa, que pode levar ao erro. Eu vou mostrar aqui o passo a passo dessa simplificação a partir desse ponto, tá? Usando as propriedades. Bom, primeiro eu vou fazer uso da propriedade associativa, tá? E eu vou, porque aqui a propriedade associativa diz que nessa expressão aqui eu posso somar primeiro o 3x com 6, posso subtrair o 6 do 2x, posso somar o 2x, o menos 2x com mais 1, eu posso fazer o que eu quiser em qualquer ordem. Mas eu quero o quê? Eu quero poder trocar a posição do menos 2x com 6 para poder depois operar eles, né? Operar laranjas com laranjas e bananas com bananas, ou seja, operar os termos que tem x e os termos que não tem x. Então o que eu faço? Primeiro eu transformo 6 menos 2x numa soma, porque as definições que eu tenho são só de soma, tá? E usando então a inversa aditiva, né? Para manter então o menos 2x. E aí eu agrupo, né? Dentro de um parênteses, o 6 mais o menos 2x, tá? Bom, o que está dentro desse parênteses, então ao fazer isso, eu apliquei a propriedade associativa, que eu posso operar em qualquer ordem as coisas. Eu escolhi operar primeiro 6 e o mais menos 2x. O que eu posso fazer dentro do parênteses é a propriedade comutativa, aquela que diz que A mais B é igual a B mais A. Então é isso que eu faço e eu troco de lugar o menos 2x com o 6 na soma. Okay? Por quê? Porque a soma goza da propriedade comutativa. E agora eu pego e uso de novo a propriedade associativa e rearranjo isso, né? Porque aqui os parênteses estão dizendo que eu tenho que fazer primeiro isso, tá? Agora eu rearranjo, eu agrupo o 3x com o menos 2x e o 6 com o 1, ok? Eu agrupo então laranjas com laranjas e bananas com bananas. E aqui dentro do parênteses eu sei então que eu tenho 3x menos 2x, aqui no outro parênteses eu tenho 6 mais 1, e agora sim eu posso operar os parênteses, né? 3x menos 2x resulta em x, 6 mais 1 resulta em 7, e x mais 7 então é a forma simplificada daquela expressão lá em cima, tá? Em que a gente usou todas as propriedades e fez o passo a passo o mais detalhado possível para vocês entenderem o significado dessas propriedades básicas da álgebra. Então, pessoal, a videoaula de hoje era isso. Estudem muito. Tchau!